Salve Maria, pessoal. Sou o Segundo Católico. Estamos começando mais um Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou Juninho Alves e estaremos juntos nessa jornada em busca dos tesouros da fé católica. E hoje, no especial sobre um tesouro maravilhoso da fé católica, sobre a Eucaristia, sobre o Corpus Christi, que já se avizinha. E para bater esse papo com a gente hoje, vamos receber aqui Padre Mário Silva. Sua bênção, Padre. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Sua obrigado. bênção, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Então, para a gente já começar esse bate-papo, vamos falar primeiro aqui de quem nos apoia, quem permite que esse podcast aconteça. E eu preciso falar aqui da Toda Tua Maria, né? Lá você encontra correntes, medalhas, todos os itens e acessórios para te ajudar na sua devoção à Nossa Senhora. Aí vai estar o QR Code na tela, você aponta seu celular para ela, vai lá pro Instagram da Toda Tua, lá no link da bio vai pro WhatsApp e diz, o Ecclesiancast me deu 10% de desconto. E aí eles vão dar esse desconto para você comprar a sua cadeia. E o legal é que você pode personalizar. Eu sou devoto de Nossa Senhora de Guadalupe, como o Padre Spenta aqui em off, devoto de Nossa Senhora de Fato, Nossa Senhora Aparecida. Eles preparam com todo carinho a tua cadeia de consagração. Você que já é consagrado ou quer renovar a sua consagração, lá na Toda Tua, inclusive também de São José, São José, né, que tem crescido bastante na nossa região aqui, graças a Deus, essa devoção a São José. Então, entre em contato com a Toda Tua, nossa apoiadora, nossa parceira desde o início do Ecclesiancast, e compre e adquira sua cadeia, seu item de devoção à Nossa Senhora. Beleza? Valeu, Toda Tua. Vamos começar nosso papo aqui. Padre, já estamos aí na semana da data de Corpus Christi, né? Uma semana que, graças a Deus, nosso país ainda é feriado nacional, né? Que as pessoas têm a possibilidade de participar dessa festa, dessa solenidade. Então, a igreja faz, normalmente, programação de adoração eucarística, a Santa Missa, procissão, mas de onde que surgiu essa festa de Corpus Christi? Eu estou perguntando, alguém pode imaginar, isso aí é simples, né? Todo mundo sabe que foi daquele milagre e tal, mas a gente tem, graças a Deus, Padre, recebido aqui várias pessoas que estão descobrindo ou redescobrindo a fé católica, tanto convidados como pessoas nos comentários que, de forma sincera, têm estudado, têm se aprofundado, têm manifestado esse desejo de conhecer um pouco mais da fé católica. Então, se o senhor pudesse contar para a gente onde surgiu, qual o sentido, qual a importância da festa de Corpus Christi. A festa de Corpus Christi, ela é celebrada de um modo muito especial, né? A gente tem celebrações que vão falar da Eucaristia. Talvez a que vem na mente como sendo a principal, né? Na cabeça, seja aquela da Quinta-feira Santa, onde a gente celebra a Santa Ceia Eucarística. Mas aí a igreja, ela precisava explicar um pouquinho melhor como que Jesus permanecia presente na Eucaristia, né? Porque uma coisa é a gente entender a missa celebrada. A gente está celebrando a Eucaristia, a gente sabe que aquele ato, aquele momento é a Eucaristia. Mas aí quando termina a missa, a hóstia, ela continua presente, a presença real de Jesus continua ali na hóstia ou não? Então, tudo surge a partir realmente desse milagre, né? Em Bolsena, que é na Itália, acontece o milagre, o sacerdote duvida da presença real durante a missa, ele está celebrando a missa, e a hóstia começa a sangrar no corporal. Então se guarda aquilo que acontece, é algo diferente, não se explica, e então o Papa Urbano, que era o Papa da época, se não me engano, Urbano VIII, ele era o Papa da época, então começa todo esse movimento de se reconhecer a presença real de Jesus, e aí se retira um dia para o Corpus Christi. O que faz esse dia ser diferente das outras celebrações? Eu acredito que do âmbito da participação dos fiéis, o que vai acontecer de forma mais diferente de uma missa comum é que nós temos a possibilidade nesse dia de fazer a exposição pública de Jesus de forma itinerante. Não é? A gente pode, através da procissão com o Santíssimo Sacramento, expor publicamente Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. E aí a tradição vai associando muitos elementos, né? No Brasil a gente vai ganhando muitos elementos para que isto seja evidente que não é comum, que não é algo corriqueiro, e o mais importante, que não é uma pessoa qualquer que vai passar pela rua. E a gente lembra de tradições associadas, né? Como, por exemplo, os tapetes
que são feitos no dia de Corpus Christi. Eu às vezes olho e vejo as comunidades se prepararem e parece que a gente quer que Jesus caminhe com a igreja. Porque a gente vê, por exemplo, a gente foi agora organizar os tapetes da minha paróquia e o pessoal estava dizendo assim, cada pastoral coloca a sua parte no tapete. E além dos símbolos eucarísticos, as pastorais também querem estar representadas. E aí é o caminho que Jesus vai fazer, é aquele caminho dos tapetes, né? E parece que o povo entendeu que é como um sinal visível do Cristo que caminha com a igreja. Ele não caminha na mesma posição nossa, né? Nosso Senhor vai levado, tem toda uma dignidade. Ele é realmente para ser adorado. O Corpus Christi é para manifestar a ideia de que Jesus é para ser adorado. E a gente vai seguindo, né? Caminhando junto. Mas Jesus ganha um destaque. É a presença real de Jesus no dia de Corpus Christi. Ficando nesse tema aí, padre, a gente vai para as Escrituras agora para falar da presença real de Jesus na Eucaristia. E tem uma pergunta que é inevitável de ser feita, porque para os protestantes é um símbolo, para a Igreja Católica é de fato o corpo de Cristo. A Eucaristia é um símbolo ou é o corpo de Cristo? É de fato o corpo, né? A gente segue as palavras de Jesus. A gente vai pelo óbvio. Isto é o meu corpo. Então, a gente fala da Eucaristia e fala de transubstanciação. Altera-se a substância daquele elemento, né? A gente tem acidentalmente pão e vinho, tá lá. O pão e o vinho, eu lembro, isso é tão catequético que os padres da minha paróquia, quando explicavam, ele tinha Padre Assis, que era muito efusivo na forma de falar, e ele pegava e dizia assim, vocês vão provar, tem gosto de pão, tem gosto de vinho, mas não é pão e vinho. Isso ele dizendo na missa, foi na missa de primeira Eucaristia. Ele dizia, tem gosto de pão e tem gosto de vinho, mas não é pão e vinho. A substância foi alterada, não é? A substância, ele até dizia, a substância. Não sei, às vezes, até hoje eu me questiono se aquilo era a melhor forma de explicar. E o pessoal vai assimilar a substância à carne, né? Tem que ter substância aí. Exatamente. Ele usava esse exemplo. Por isso que eu ia dizer que eu não sabia se era a forma. Ele dizia assim, você não está aqui consumindo, até ele dizia assim, você não sabe quais são as vitaminas que você está recebendo. Você sabe, o seu corpo identifica, né? O seu corpo identifica. E ele dizia, a sua alma também identifica. Mesmo que você não consiga diferenciar pelo que é acidentalmente exposto, não é? Você vai colocar na boca, seu paladar vai identificar o gosto do pão, o gosto do vinho, você vai sentir o cheiro do vinho, então isso tudo lhe confunde, seus sentidos lhe confundem. Mas ele dizia sempre, o seu espírito identifica, não é? Você identifica, sua alma identifica que é nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu lembro que era uma forma simples dele dizer que ali realmente estava presente Jesus. A essência da Eucaristia não é mais pão e vinho, mas é realmente Jesus Cristo. E eu me lembro, padre, pelo menos assim, né? Na minha paróquia de infância, né? Santa Terezinha e tal, era um dia todo ele de adoração, né? Com as escalas das pastorais, dos movimentos, cada responsável por aquele determinado horário. E lógico, normalmente ainda ocorre assim. Mas eu me lembro de São João Bosco, quando ele dizia, né? Você quer receber muitas graças, visitai muitas vezes o Santíssimo Sacramento, né? Quer receber poucas, visite poucas vezes, e por aí vai. Mas hoje parece que, não sei, eu tenho a sensação de que é como se no povo de Deus a adoração tivesse, acho que, esfriado um pouco, ou diminuído essa noção da importância das graças que você recebe simplesmente por estar na presença de Jesus. Não sei se o senhor tem esse mesmo sentimento. O que é que a gente poderia fazer enquanto igreja para, digamos, lembrar o povo dessa importância de Jesus real presente ali se oferecendo para nós? A gente precisa olhar para a história, né, também. Já teve um tempo que o povo de Deus foi associado à ideia de que a Eucaristia era tão sagrada que não era para todos. Então o povo ia para a missa, mas não comungava. Nós tivemos uma crise das pessoas não comungarem Jesus na Eucaristia. E aí o povo desenvolveu o sentido de adoração. Então as pessoas adoravam a Jesus no Santíssimo Sacramento,
mas não queriam comungá-lo. E parece que a gente, às vezes, vive um movimento contrário, como você colocou, né? As pessoas não entendem. E aí eu acho que é justamente isso. O sentido de entender o que é a Eucaristia, né? A gente tem muitos nomes. Eu lembro toda a formação que a gente vai dar sobre a Santa Missa, a gente começa dando os nomes da Santa Missa. E cada nome traz em si um significado. O todo é a Santa Missa. Mas para cada nome que se dá à missa, tem de fato significado de sacrifício. E isto, naturalmente, já influencia na forma que nós nos comportamos diante daquela realidade. Com a presença real de Jesus, também é a mesma coisa. Eu imagino, a gente vê que antes muitas comunidades tinham a ideia da adoração perpétua, né? Comunidades religiosas com adoração perpétua. E talvez as pessoas com essa influência das coisas tem que ser muito fluidas, muito leves, muito... Então, sobretudo, a adoração contemplativa, ela vai caindo em desuso, porque parece que ela segue, tudo isso tem seguido muito o ritmo que a gente tem dado, também na evangelização, também nos comportamentos. A gente não tem buscado conteúdo muito sólido para nada, né? A gente, no geral, a gente vai olhar como as pessoas têm buscado informação, conhecimento, o mais simples possível, o mais rápido Conhecimento possível. líquido, né? Totalmente líquido. E aí, isso está influenciando na forma de vivência. Porque assim, a gente não é a religião do livro, né? Nós não somos a religião do livro. A gente ficar preso a conteúdo da Sagrada Escritura, por mais sagrada que seja, não é? Mas nós não somos apenas a religião do livro, nós somos a religião do testemunho. A igreja é a religião do testemunho. A Igreja Católica vive, se alimenta, se organiza do testemunho dos apóstolos. Então, é importantíssima a parte onde a gente vai transmitindo a fé através da vivência. E a gente tem sentido que muita gente talvez não tenha essa sensibilidade, né? De perceber que a gente precisa seguir, né? Uma espiritualidade forte que nos leve a estar com Jesus, a estar parado ali, que é perdendo tempo, né? Perdendo tempo. Eu acredito que a grande noção da contemplação é a gente dar a Jesus o tempo que às vezes a gente nem tem, mas tira e dá ali. A adoração é perder tempo com Jesus, né? De uma forma grosseira, mas é perder tempo com Jesus. E hoje em dia eu acho que, né, como a gente falou agora há pouco dessa sociedade líquida, o fato de você realmente parar 30 minutos, seja uma hora, realmente é muito custoso para quem vive nessa superficialidade, né? Não se aprofundar no mistério e estar ali realmente na presença de Jesus. Realmente. E eu achei muito interessante e concordo plenamente com o que o senhor falou. A gente não é a religião do livro, a gente é a religião do testemunho. Quando Cristo subiu aos céus, ele não deixou uma Bíblia, mas ele deixou a igreja. Ide e pregai o evangelho. E a Bíblia é fruto dessa pregação, é fruto dessa igreja. E o senhor falou também da adoração, tema tão importante. Eu conheci na França a Sacré-Cœur, em Paris. Tem adoração perpétua há 114 anos. O Santíssimo exposto ali para adoração. E eu não sei se o senhor lembra, na época das Olimpíadas, teve um apagão em Paris e a Sacré-Cœur foi o único local de Paris inteiro que ficou com luz ali. Um sinal em meio à aberração que foi aquela abertura das Olimpíadas. E a minha pergunta vem em cima disso. Um sinal visível da presença real de Jesus ali na Eucaristia para Paris inteiro e para o mundo inteiro ver. Hoje, quais milagres eucarísticos o senhor acha que impacta e que os fiéis deveriam conhecer mais para se aproximar e se apaixonar mais pela Eucaristia? Eu vou dar exemplo de um, porque eu conheci. E eu acho que é pouco conhecido por aqui, que é o Milagre Eucarístico de Buenos Aires. Ele aconteceu, não é? Uma hóstia foi encontrada dentro de uma igreja, se eu não me engano, Santa Maria, Mãe de Deus. Igreja de Santa Maria. Exatamente. Fica em Buenos Aires. E aí essa hóstia foi encontrada lá, alguém guardou depois no sacrário. E a hóstia, ela ganhou características de carne.
Então se espalhou a história. O Papa Francisco, na época, manejou essa situação também em Buenos Aires. E eu tive a oportunidade de um dia ir lá. E uma quinta-feira por mês, eles fazem a exposição pública dessa hóstia específica, dessa hóstia que consta do milagre eucarístico. E aí, por eu ser padre, na época que eu fui, eles permitiram que fosse eu a expor o Santíssimo Sacramento naquele dia. E a gente pode contemplar. E eu fiquei impressionado porque, na maioria das vezes, por exemplo, eu conheci Lanciano, eu vi a hóstia que aconteceu, o milagre. E a gente fica procurando características de uma carne mais fresca, não é? E não tem assim, a gente sabe, a gente vê, já foi comprovado tudo, mas a hóstia que está lá em Buenos Aires, a hóstia consagrada que está em Buenos Aires, ela é vermelhinha. Então isso me chamou muita atenção, porque era vermelhinha, né? Tá lá, é uma hóstia pequenininha, é uma partícula, como a gente chama, que é a hóstia que é dada aos fiéis, e tá lá. Então a gente vê assim, né? Tão pertinho da gente, e me chamou muita atenção. Outro que eu gostaria de destacar, que eu conheci recentemente mesmo, esse eu fui no final do ano passado, que eu não conhecia o sertão da Paraíba até o Alto Sertão. E aí estava indo para Juazeiro, fui fazer uma peregrinação com a minha paróquia, que inclusive foi uma peregrinação muito bonita com a comunidade. E aí eu chegando em Souza, a gente foi devagarzinho e parando em todos os lugares. Aí eu cheguei em Souza, tinha um amigo lá, e ele ligou para o pároco e também reitor do santuário do Milagre Eucarístico de Souza. E o padre fez um giro comigo na cidade, mostrando esse milagre que aconteceu no sertão da Paraíba. Mas, rapaz, eu passando direto em Você não Souza, quando eu conhece, morei no não? sertão ali, Você não nunca ouvi conhece? falar, acredita? Eu tô doido pra ele fazer um vídeo sobre Me esse conta- milagre. conta lá. então, Conta padre. aí, padre. Lá em Souza tem uma igreja, a igreja matriz, claro, e tem uma segunda igreja. Eu não vou saber o nome das igrejas agora decorado. Não sei se alguém conseguir essa informação. E numa pequena igreja que tem, estava tendo uma missa, e durante a missa uma pessoa, ao invés de comungar a hóstia, ela reteve a hóstia e saiu. A comunidade vendo... Nossa Senhora dos Remédios, tem aqui, Igreja do Santuário Bom Jesus Eucarístico. Eu o acho santuário o santuário é um Deve ser que nossa- já é posterior Aqui ao tá a igreja- milagre. Ele é Nossa mais Senhora. moderno, o santuário. Mas pode continuar, padre. Mas aí a história é essa, né? Alguém tomou a Eucaristia e, ao invés de comungar, saiu com a Eucaristia. A comunidade, percebendo que alguém havia levado a hóstia consagrada, foi atrás e não alcançaram essa pessoa que tinha saído com a hóstia. E aí todo mundo ficou com aquele sentimento muito ruim, né? De alguém levou com a intenção de levar a hóstia consagrada e tudo. Só que quando foi nessa busca, encontraram um grupo de ovelhas numa formação estranha. Elas estavam todas de forma circular, como se estivessem protegendo ao redor de alguém. E aí realmente encontraram a hóstia consagrada no meio dessa formação, e então as pessoas associaram diretamente que ali se deu um milagre, não é? Nosso Senhor talvez tenha sido abandonado ali, e as ovelhas, de um modo especial, identificaram a presença real de Jesus e guardaram, como que fizeram um círculo de adoração à hóstia consagrada, Ao bom pastor. que ali estava ao bom pastor. Que inclusive uma das representações é justamente essa, do Cristo bom pastor. Porque quando acontece um milagre, alguma coisa do tipo, vem com significado, né? A gente vê a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela vem separada, corpo e cabeça. Num tempo de muita divisão na igreja, não tem como não pregar que Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Então a gente vai vendo esses elementos que vão sendo utilizados para nos motivar a entender. E lá em Souza aconteceu dessa forma. A cidade, se eu não me engano, é Souza.
que é conhecida como a Cidade Sorriso. Cidade É, Sorriso. Cidade Sorriso. A Cidade Exatamente. Sorriso. Mas eu acho que Souza deveria ser conhecido como a cidade eucarística da Paraíba, a cidade do milagre eucarístico. E interessante, a gente que está um pouco mais distante pode não ter essa percepção imediata do significado deste evento para a cidade de Souza. Mas existe uma praça que foi construída no lugar onde foi encontrada a Santíssima Eucaristia. E existe também um santuário, existe um conhecimento local do milagre, existe uma devoção. E até eu perguntava ao reitor, eu disse, padre, como é que eu estou aqui na Paraíba há 15 anos e eu nunca ouvi falar suficientemente de um modo que me motivasse a trazer minha comunidade para cá, para a gente fazer isso. Como é que a gente ainda não divulgou o santuário para a Paraíba inteira, para o Brasil inteiro? Se aconteceu algo tão bonito. E o que eu vejo, né, para a igreja tão expressivo, né, aquilo que você acabou de trazer, o Cristo, o bom pastor, não é? A gente precisa, talvez, ver essa realidade e torná-la mais conhecida, né? Padre, eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez tivesse mais cara de segundo do que a minha. Mas, como o senhor falou desse milagre de Souza, né? Da pessoa que tomou a hóstia e se evadiu da igreja, né? E, lógico, existe muito, talvez criação de mitos ou lendas, mas é fato que existe, né? Essa questão da pessoas que tomam hóstia para missa negra ou outros tipos de profanação. O senhor já ouviu algum relato desse? Ou pode trazer para a gente o que é que a igreja orienta, já que a gente está nessa semana especial do Corpus Christi, quando ocorre, por exemplo, uma profanação, seja numa partícula ou no sacrário? Existe alguma prática, alguma atitude que a igreja orienta que a igreja faça após um evento como esse? Pessoalmente, graças a Deus, eu não conheço nenhuma Amém, né? realidade próxima. Mas eu acho que, sobretudo, o primeiro grande cuidado deve ser para evitar, que é a primeira coisa, né? Na hora da Sagrada Comunhão, na Santa Missa, a gente tem um cuidado redobrado. Antigamente, as pessoas tinham o cuidado de contar quantas comunhões eram distribuídas na Santa Missa. E eu fui coroinha, eu comecei como coroinha. E quanto mais trabalho das coroinhas, melhor a gente achava, né? Então, parecia até um trabalho, assim, desnecessário, multiplicar trabalho sem necessidade. Mas aquela pessoa que estava ali contando, ela estava, de certa forma, também fiscalizando o que estava acontecendo. Então a igreja nos dá duas orientações acerca da postura de receber a Sagrada Comunhão, né? Que a gente já sabe. A Eucaristia pode ser dada na boca e pode ser dada também na mão, como uma convenção. As pessoas até ensinam, né? Colocar a mão esquerda sobre a mão direita, para que fique bem claro e não tenha perigo de acontecer algum acidente na hora da comunhão. Mas é importante que se exija dos fiéis que receba a comunhão na frente do ministro. Quando você coloca diretamente sobre a boca, na boca da pessoa, você tem uma maior garantia de que isso vai acontecer. Mas quando se recebe a comunhão na mão, que é uma das formas permitidas pela igreja, eu acredito que deveria haver uma maior exigência para que os fiéis comungassem imediatamente na frente do ministro. Quando acontece algum tipo a palavra me fugiu agora, de profanação da Santíssima Eucaristia, a igreja tem iniciativas imediatas. Se deve celebrar um ato de desagravo, ser comunicado ao bispo. O bispo deve saber o que aconteceu, dada a gravidade, que eu acho que às vezes a gente... acontece muito isso quando há algum tipo de furto na igreja, alguém entrou ali... Que já teve há uns anos atrás, arrombamento sacrário, exatamente. Aí as pessoas... alguém comete algum tipo de sacrilégio ali naquela hora. Então se deve avisar imediatamente ao bispo para que ele, tendo conhecimento, ele tome as iniciativas necessárias para que se possa fazer o ato de desagravo a algo que é tão grave, né?
E aí é tão interessante porque que as pessoas vão direto no sacrário, né? Eu sempre me questionava assim, eu via... É triste, assim, não sei se vocês já chegaram a ver alguma vez alguma imagem de uma igreja arrombada e as hóstias todas jogadas, né? Todas abandonadas ali. E eu fico pensando assim, a beleza do sacrário, em muitas comunidades, talvez seja o objeto mais belo que tenha dentro de uma igreja, seja o sacrário. A característica do sacrário lembra um cofre, né? Um lugar tem chave, lembra um cofre. E as pessoas arrombam aquilo ali. Encontram hóstias consagradas, materialmente sem valor, sem algum valor material, e por isso talvez abandonem aquilo de uma forma, às vezes, até muito grosseira. Muito grosseira. E eu fico pensando na gente, né? Assim, a gente às vezes tem lá a Santíssima Eucaristia, tá lá tão bem conservada, tão guardada. A gente não tem esse zelo de se aproximar do sacrário como realmente um tesouro. A gente sabe que é o tesouro, né? A gente sabe que não se trata de uma coisa. A gente sabe que se trata de uma pessoa que está ali. E aí isso, no fundo, termina implicando para a nossa vida que a gente precisa colocar mais zelo, mais amor, mais cuidado para com a Santíssima Eucaristia. A gente faz um abandono diferente, né, padre? Não abre o sacrário e abandona as hóstias, mas nós abandonamos com a nossa não presença diante do nosso Senhor. Exatamente. Recentemente teve, o senhor falando desses roubos que teve no sacrário, um satanista deu um testemunho falando que vários fiéis da seita dele já foram, durante missas da Igreja Católica, roubar a Sagrada Eucaristia para fazer rituais satânicos. Então isso é uma coisa que acontece rotineiramente aqui no Brasil e também fora do Brasil. E o impacto da festa de Corpus Christi, como é que o senhor vê isso numa sociedade tão secularizada, tão que trata o sagrado como algo banal, como algo relativo, como se a salvação dependesse unicamente do bem-estar natural do ser humano? Como é que o senhor vê o impacto da festa de Corpus Christi para essa sociedade, que é uma festa que de fato expõe ao público, que as comunidades fazem tapetes nas avenidas, nas ruas, em frente às paróquias? Qual o impacto da festa de Corpus Christi para a sociedade hoje? Eu acredito que a festa de Corpus Christi, ela expõe a hipocrisia atual. Por quê? A gente fala de tempo. Todo mundo acha que o tempo é muito precioso, que não pode desperdiçar tempo, associado à ideia de que tempo é dinheiro. Aí você vê o que na festa de Corpus Christi? A gente para, e aí eu penso muito numa cena que eu vi em Nova York, na principal avenida de Nova York. O mundo acontecendo, né? Aquela correria que tem como é que se chama? Na Times Square. Times Square. O mundo acontecendo e de repente uma procissão passa no meio de tudo aquilo. E aí aquilo denuncia realmente aquela situação caótica que está ali ao redor, mas alguém para adorar nosso Senhor Jesus Cristo, que está presente na Eucaristia e que passa ali como que dando ao tempo um novo significado. Porque no lugar onde tudo ali é dinheiro, né? Um monitor que tem ali que vai exibir uma imagem é dinheiro. Aquela correria que está ali é dinheiro. Os turistas que estão ali também, de certa forma, não foram buscar a presença real de Jesus. Foram buscar outras coisas. E aí passa a procissão de Corpus Christi e diz assim, olha, no meio desse caos, a gente prefere passar adiante, né? A Eucaristia, com Jesus, a gente vai adiante. E expõe realmente, porque a gente diz assim, por que eu disse a hipocrisia, né? Porque a gente fala de tempo, todo mundo fala de tempo, mas a gente perde muito tempo hoje em dia. A gente perde o tempo numa rede social impressionante. Eu acredito que já deve ter estudos. Rola no feed, pensou que não, passou meia hora do dia ali, você não fez nada. Não sabe explicar como a distração ela é tão veloz, não é? E a gente vai comparar 10 minutos diante do Santíssimo, é uma eternidade. E a gente vai 10 minutos no Instagram, não dá pra nada. Não dá pra nada. Então, eu acredito que a presença real de Jesus no dia de Corpus Christi é como se fosse, assim, uma pausa
naquela vida louca que a gente vive, e Jesus passa dando assim uma serenidade, uma tranquilidade. Até eu mesmo, em forma particular, não gosto muito de fazer essa procissão com carro de som, com festa, animação, que às vezes o pessoal faz dessa forma. Eu acho que deve ser sereno, deve ser tranquilo, para que a gente entenda que é um momento de adoração, né? Sereno. Então, isso fala muito. Para mim, eu entendo que Corpus Christi, por ser a exposição pública de Jesus, quando a gente fala nessa dimensão, de fato, o mundo precisa abrir assim caminho para que Jesus possa passar. Só para não perder o fio da meada dessa pergunta, eu queria que o senhor explicasse, porque muita gente vê a festa do Corpus Christi de fora, que não é fiel católico, não entende o simbolismo dos tapetes de Corpus Christi. Eu queria que o senhor explicasse qual é a simbologia daqueles tapetes de Corpus Christi. A simbologia do tapete, eu acho que baseado naquilo que a gente falou inicialmente. Certamente muita simbologia foi acrescentada, vocês podem até me ajudar. Mas a que eu sempre compreendi foi essa dimensão de mostrar a comunidade, né? A gente se prepara, não é? E diante do secular, daquilo que é externo à igreja, nós precisamos preparar um aconchego para Jesus. Então, se ele vai passar, se ele entra em nossa vida, ele também precisa ser bem recebido. E aí eu novamente trago aquilo que eu aprendi dos padres da minha paróquia, porque era muito forte essas dimensões, eles gostavam muito de explicar. E aí, Padre João falava uma vez que o tapete de Corpus Christi era todas as nossas orações, era a nossa confissão, ele dizia dessa forma, tudo aquilo que nós nos preparávamos para que Jesus pudesse vir ao nosso encontro e estar conosco. Então ele dizia, né, são as nossas confissões, são as orações que a gente faz, e assim, era claro, na época eu era criança, mas eu aprendia dessa forma. Essa pergunta é até boa, porque eu nunca me questionei acerca, a gente vai fazendo, mas ele dizia muito isso. Então, tudo que nós fizermos, né, para receber Jesus no nosso dia a dia, está representado ali naqueles tapetes. E aí a gente bota o rosto da igreja, né? Coloca o rosto da igreja, que não é só para dentro do templo, mas é também para fora dele. E é simbolismo, né? Todo simbolismo tem que unir, como diz a raiz da palavra, né? O externo que traz algo para dentro da gente. E termina também sendo acrescentados elementos culturais, né? Como, por exemplo, em Minas Gerais, aí a gente já vai, se eu não me engano, lá é patrimônio material, alguma coisa do tipo. Então já se acrescentou outros elementos, já se acrescentaram outros elementos a uma tradição que é uma tradição aqui no Brasil, né, tão forte. Padre, como eu falei no início do nosso bate-papo, né? Quinta-feira, Corpus Christi, é feriado nacional, embora hoje em dia é comum comércio por aí fazerem trocas, né? Exato. Como a gente barganha com Deus, né? Muitas vezes se troca para ganhar o feriado do São João, né? Não pelo santo São João, mas pela festa cultural, que é maravilhosa e não tem culpa desse secularismo. Mas, não sei se o senhor saberia dizer pra gente, por que Corpus Christi é sempre celebrado na quinta-feira e é uma data móvel? Ou seja, você não pode pegar no corpo, ano que vem, que dia vai ser? Você tem que pesquisar para poder ver no calendário. Não tem uma data exata, como dia de São João, que é dia 24 de junho, por exemplo. Eita, essa resposta vocês me pegaram. Se não me engano, acho que ela tem alguma correlação com a festa do Coração de Jesus. Ela é associada, eu esqueci desse detalhe. É porque tem, dentro das festas móveis, nós vamos encontrar aquela ideia dos 2 calendários, né? Primeiro, são dos 2 calendários. Agora, a de Corpus Christi, não sei se ela segue imediatamente a do Coração de Jesus ou segue imediatamente... A gente pesquisa aqui e traz a resposta já já. Padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, eu sei que a gente já falou aqui um pouco sobre os milagres eucarísticos, fomos para outras realidades. Eu também quero falar um pouquinho depois sobre essa realidade do senhor, sua vocação, sobre o senhor trouxe tanto essa importância da presença dos padres na sua paróquia, mas a gente tem, pelo menos na internet, ultimamente, foi muito exibido e mostrado a questão do milagre eucarístico na Índia. O senhor chegou a dar uma lida, entender como que aconteceu, o que é que ele difere, por exemplo, do milagre de Buenos Aires que o senhor trouxe, do milagre de Lanciano? O que eu li, na verdade, foi um comentário acerca da dinamicidade do evento. Por exemplo, a gente tem, eu até comentava antes, né? A gente tem o Oriente em ascensão católica,
né? O Oriente, a África, essa região toda, a Ásia e a África, na verdade, em ascensão. E isto talvez influenciou, inclusive, nos dados da Santa Sé, do crescimento católico desse ano, que foi mais uma vez comprovado. A gente vem num crescimento católico nessa região, e isso influenciou naturalmente nos resultados do mundo inteiro. E o milagre eucarístico, a pessoa que escrevia comentava do impacto para aquela comunidade, para entender a Eucaristia, porque a gente talvez não tem essa realidade tão forte de conviver num lugar onde tem uma diversidade de ritos, uma diversidade de religião, inclusive de religiões que são não cristãs. E aí a gente às vezes não compreende o Oriente, a ideia do Oriente, como as coisas acontecem por lá. E a gente fica com essa dificuldade. O milagre eucarístico, ele centra de forma espontânea e natural naquilo que é o mais importante. A gente diz que a Eucaristia é o cume e o ápice da vida cristã, tá lá, a Eucaristia. E aí se dá um milagre eucarístico numa região que já tem tanta divisão cultural, religiosa, e a gente entende que acontece aquilo ali, é um marco para que aqueles novos cristãos possam ir compreendendo que a sua fé ela vai se estruturando a partir da realidade eucarística. Eu achei isso muito interessante. Esse milagre eucarístico da Índia foi o primeiro milagre eucarístico que aconteceu na Índia de fato. E ele é totalmente diferente do que aconteceu em Buenos Aires, também em Lanciano, que de fato se transformou em um tecido de carne humana. Esse aí, especificamente, apareceu o rosto de um homem que tá como se fosse sangrando. Exato. Aqui na região de onde ficaria a coroa de muito espinhos. Parecido com a imagem do Santo Sudário. Já né? ia dizer, muito parecido com a imagem do Santo Sudário. O senhor sabe se aconteceu outro milagre parecido com esse, em algum dos milagres eucarísticos, que para mim foi novidade esse aí. Não conheço, realmente não conheço outro. Isso aí é impressionante, né? De fato. Porque normalmente, como o segundo falou, sempre, né, pelo menos os mais conhecidos, são esses que a hóstia se torna carne de verdade. Como a gente trouxe também aqui com o Padre Gabriel teve, né? Da Beata lá no Juazeiro do Padre Cícero, que a hóstia sangrava na boca dela, né? Sempre esse elemento de carne e de sangue, né? E esse da aparência do rosto de Jesus, para mim, realmente é... E isso, assim que eu li sobre esse milagre eucarístico, me veio muito dois outros milagres que não são eucarísticos, mas tá na história da igreja. Que um é o do Santo Sudário e o outro é do Manto de Guadalupe, que o senhor falou que tem devoção. Esse milagre eucarístico é como se a imagem irradiasse do centro da hóstia para fora e deixou aquela impressão na Eucaristia. É a mesma coisa que acontece no Sudário de Turim e no Manto de Guadalupe. E eu queria que o senhor falasse, como o senhor é devoto de Nossa Senhora de Guadalupe, falou que já foi peregrinação para lá, contasse um pouco da história de Guadalupe. E à medida que as pessoas vão assistir esse episódio, eles vão pesquisar essa similaridade que Deus sempre apresenta nos seus milagres. Um milagre eucarístico com um manto de Guadalupe, para ver que tem o mesmo fundamento divino, tem a mesma origem. Explique um pouco sobre Guadalupe. Quando a gente fala de milagre, sempre vai falar do que não é explicado cientificamente, né? Causou grande impacto quando aquele padre que se apresentava no Fantástico. Padre Quevedo. Isso não existe. Né? Causou grande... Porque Padre Quevedo, as pessoas tinham raiva de Padre Quevedo. Porque dizia assim, ele não acredita mais em nada não, né? Ele não acredita mais em nada. E aí eu fiz um curso em Fortaleza de parapsicologia com ele. Eu estudava em Fortaleza e ele fazia umas pílulas de parapsicologia. Ele dizia que era proibido hipnotizar as pessoas e tudo. E tem algumas coisas parecidas com hipnose no curso e tudo. Mas ele deu o curso de parapsicologia. Ele é um homem muito inteligente. E explicava os fundamentos, a forma de investigar e tudo. Ele tentava dar uma noção para que, sobretudo, nós como padres pudéssemos identificar os eventos e separassem. Eventos parapsicológicos de eventos sobrenaturais, no sentido de eventos espirituais. Então, durante todo o curso, eu fui acreditando que ele não acreditava muito nos eventos espirituais. Até que, no último dia, no domingo, ele reservou mais de 1h da tarde para falar do evento de Nossa Senhora de Guadalupe. E aí a coisa muda. Porque
ele afirmava sempre que não existia nenhum evento religioso considerado espiritualmente sobrenatural que fosse tão comprovado cientificamente como Guadalupe. E ele trazia os dados. Inclusive, existe um DVD famoso dele, que não sei se foi publicado no YouTube ou alguma coisa do tipo, onde ele narra todos os elementos que levam a acreditar que o evento de Guadalupe é um evento espiritual, sobrenatural da ação de Deus. E aí, realmente, o que acontece em Guadalupe, né? Quem ainda não conhece. Um indígena, Juan Diego, que está lá, é um homem comum, está sendo catequizado, é um indígena que conheceu recentemente a fé, está juntamente com a sua comunidade sendo evangelizada, preparada para o batismo, para a Eucaristia, para viver os sacramentos da igreja. E ele tem um encontro com uma mulher, descrita muito bela. Essa mulher tem características indígenas, mas também tem em si um nome que é espanhol, que veio da Espanha, uma fusão de duas culturas. A gente está ali no ano de 1531, que é justamente 2 anos depois que os espanhóis chegaram no México. Os espanhóis chegam lá no ano de 1529 e 2 anos depois eles chegam no México. Aliás, 2 anos depois se dá esse evento de Guadalupe e existe um grande misticismo para entender o que aquela mulher quer. Aquela mulher pede o quê? Ela pede que seja construída uma capela no monte chamado Tepeyac, um lugar afastado, distante, não era central, mas era um monte. E aí eu, que tive uma história pessoal com essa aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, a minha história com Nossa Senhora é pessoal, de uma experiência pessoal que não tem nada a ver com a história de Guadalupe. Quando eu fui conhecendo, eu fiquei muito motivado a ir nesse lugar. E aí a gente vai conhecendo a cultura daquele local, né? A gente conhece, a gente sabe que existem comunidades no México mesmo. A gente vai ter os maias no sul do México e vai ter a presença asteca, onde Nossa Senhora aparece, que é no centro do México. E esses povos, a seu modo, têm características também violentas, não é? Os espanhóis são violentos, mas os indígenas também são muito violentos, não é? A gente está numa cultura onde os povos lá escravizavam uns aos outros. Então eles viviam escravizando uns aos outros. E Nossa Senhora aparece nesse contexto. Primeiro, se a gente entende, há uma afirmação lá que não existia sacrifícios humanos nas pirâmides astecas. Os sacrifícios humanos eram só nos maias, que eram ao sul. Mas quando a gente conhece o topo de uma pirâmide, eu tive essa oportunidade de primeiro conhecer o topo das pirâmides do México, tanto não subi, mas vi uma pirâmide maia e subi também em 2 pirâmides que eram astecas, na região de Teotihuacan, lá pertinho da cidade do México. E aí, quando a gente vê Nossa Senhora pedir que se construa uma igreja sobre um monte, a gente não tem como não lembrar o rito do sacrifício que era realizado. Se levava a pessoa que vai ser sacrificada até o topo. Lá existe uma representação de um jaguar e se extrai o coração da pessoa e coloca dentro daquele lugar que é considerado sagrado. E aí se faz a oferta por motivos diversos. A oferta, teve um filme que associou a oferta como agradar o Deus Sol para poder ganhar chuva ou coisas do tipo, mas existem sacrifícios diversos nessa cultura. E aí quando eu cheguei e subi o Monte Tepeyac, estava muito emocionado. A igreja é muito pequenininha, mas é muito bela. Eu subi e quando eu me ajoelhei ali diante do altar, eu realmente, o desejo que eu tive foi de deixar meu coração ali naquele lugar.
E aí eu disse, entendi porque que ela pedia uma igreja. E por que uma igreja, não é? Ela poderia ter dito, bota uma imagem minha ali, mas é uma igreja. E a igreja é o lugar do sacrifício eucarístico. É o lugar do sacrifício eucarístico. Então Nossa Senhora, de certa forma, conduziu-nos todos a ofertar o coração a Jesus, né? E deixou um sinal, né? Deus permitiu que ficasse um sinal, que o padre Quevedo novamente repetia por diversas vezes. Ali tem o toque da mão de Deus. Quem pintou foi a mão de Deus. Não foi mão humana, foi mão de Deus. E aí quando Deus toca, não poderia ficar... Agora sim eu vou responder a pergunta, né? Não pode ser igual a como qualquer um de nós tocamos. Por isso que é diferente. Em Nossa Senhora de Guadalupe, dizem que milimetricamente a pintura, ela está como se tivesse suspensa. Não existe uma pincelada. Não existe a identificação de uma pincelada. Porque às vezes pela pincelada que se dá, que o artista dá, a gente diz, isso é Da Vinci, é Van Gogh. Tem meio que a assinatura, né? Para dar a forma como pronto, pinta, a né? forma que pinta. E não tem essa forma específica. Então, de certa forma, essas características todas nos levam a entender que é um milagre e que ali tem o toque de Deus, né? Tem um toque de Deus. Foi uma ação que Deus quis realizar de forma milagrosa para que a gente entenda que foi ação direta de Deus e não colaborativa com o homem, né? Mas foi ação direta de Deus. A impressão de Deus no manto de Guadalupe, no Sudário. sudário de Turim e no milagre eucarístico da Índia. Sensacional. É isso aí. Então, falando em ação de Deus, eu pedi para você agir agora, metendo o dedo no like aí, compartilhando esse vídeo, né? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Nós estamos aí, possivelmente deve estar orbitando aí nos 65 mil inscritos. Então, a plaquinha dos 100 mil já dá pra gente ver no horizonte ali, né? Então, nos ajude. E por falar em ajudar, você pode também pedir pra Cássio colocar aí aquele QR Code da doação, se você quiser ajudar o nosso canal a se manter, a continuar trazendo esses conteúdos de fé, de conhecimento, de testemunho de vida pra você, por favor, com que seu coração se sentir tocado, né? Não exigimos nenhum valor, pelo amor de Deus. Então, se você puder nos ajudar, faça sua doação. E o nosso podcast continua aqui evangelizando graças a nossos apoiadores. E eu quero registrar aqui, quem está desde o início com a gente continua, a Toda Tua Maria. Estou aqui com minha cadeia de consagração de Nossa Senhora de Fátima, que é minha devoção particular. Mas você lá no site da Toda Tua Maria, tá aí o QR Code, você aponta a câmera, vai lá pro Instagram, do Instagram, link da bio pro WhatsApp, diz lá, ó, eu vim pelo EcclesianCast, tem 10% de desconto. E você pode escolher, eu quero Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, que falamos, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora Aparecida. Você fica à vontade, você pode personalizar e customizar do jeito que você quiser. Eu quero colocar também São Bento, São Miguel Arcanjo. Fique à vontade que o pessoal da Toda Tua Maria vai te atender. Você que quer se consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís Gnão de Montfort, ou que quer renovar, ou quer fazer sua consagração a São José, tudo lá você encontra, tá? Toda Tua Maria, nossa parceiraça desde o início do podcast. E eu vou pedir aqui uma participação especial para nossa voz, Guga, que já esteve aqui na mesa, né? Já vezes. Já fez as vezes de segundo, já fez as vezes de Juninho e tá ali na mesa para trazer um dado interessante pra gente aí. Fala aí, Guga. Cheguei. Respondendo a pergunta, né, sobre a data de Corpus Christi, eu dei uma pesquisada rápida aqui. A data é móvel por conta da Páscoa, né? E ela é celebrada na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. E a quinta-feira, por ser uma memória, né, a Quinta-feira Santa, que foi o dia da instituição Dia de da adoração, Eucaristia. né? É isso. Valeu, Guga. Bora segundo? Padre, eu tenho uma pergunta específica sobre o tema, mas também puxando da raiz da história da igreja. Como é que os primeiros cristãos viviam a Eucaristia e o que podemos aprender com eles no dia de hoje? Daquela igreja de saída, daquela igreja primitiva que já era católica, das missas celebradas nas catacumbas, como era aquela fé daqueles dias para a nossa fé de hoje? Os primeiros cristãos, eles... Como a gente vive do testemunho apostólico, a nossa Eucaristia hoje, ela tem muito da característica dos apóstolos e como eles celebravam também. Existia a liturgia doméstica, vem deles a ideia do dia do Senhor,
Era dia especial de celebrar a Eucaristia. Porque a gente conhece o domingo a partir da realidade secular para depois entendermos religiosamente, né? Mas eles entendem o domingo, o dia do Senhor, a partir da própria experiência de viver a Eucaristia. E esse retorno às origens da forma como os primeiros cristãos viviam nos faz entender que a nossa prioridade ela é aquela da Eucaristia dominical. Então, a estrutura era semelhante. Quando eu falo estrutura, a gente sabe que a Eucaristia é celebrada a partir da liturgia da palavra, partilha da palavra e a liturgia eucarística. A estrutura inicial era essa. Quanto ao local, tinha a realidade das catacumbas, mas também era uma realidade doméstica de se celebrar a Eucaristia. A gente não tem a existência de um culto público e um local específico, um templo para a celebração da Sagrada Eucaristia. E existia também a ideia de que a Eucaristia era sempre um momento de partilha da comunidade, da própria vida, né? Tinha sempre a ideia de partilha da própria vida. As comunidades se reuniam, certamente trocavam as experiências, lia a palavra e partia o pão. Era a estrutura primitiva da Santa Missa. Até também tem a citação de Atos dos Apóstolos, a fração do pão, né? Relacionada à Eucaristia também. Padre, então, Eucaristia, né, vem de sacrifício, ação de graças, em cima daquilo de tudo que Nosso Senhor viveu aqui na Terra e nos ensinou. E o senhor trouxe aqui algumas memórias, citações suas, né, da sua infância, né, de paróquia. Já quero deixar o compromisso aqui do padre em outro dia para falar da evangelização dele, né? Com esse sotaque nordestino, né? Tanto visualmente como também nos símbolos que traz. Tem que vir com chapéuzinho. Tem que vir com chapéu de couro, exatamente. É. Conforme está no perfil do padre. No final o padre vai deixar o perfil dele para quem quiser conhecer e seguir. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o nascimento de sua vocação enquanto sacerdote e se há alguma relação da Eucaristia, né, na vocação do senhor enquanto padre. Eu digo que minha vocação ela é mariana, né? Foi uma experiência com Nossa Senhora que me levou até a vocação sacerdotal. Eu nasci no Ceará, nasci em Sobral, e um evento forte da minha vida é quando eu perdi minha mãe aos 12 anos. Então eu tinha 12 anos, perdi minha mãe para um câncer de mama, e então eu fui morar com os meus avós. E foi um tempo muito difícil, assim, de adaptação. Eram 10 tios, todos querendo influenciar na educação da gente, de forma inclusive negativa, muitas vezes, sem compreender, né? Não por maldade. Mas cada um que chegava dizia uma coisa, e eu estava como que perdendo um pouco a referência de educação, de tudo, de família. E não é fácil, realmente. E logo no primeiro ano em que minha mãe faleceu, eu encontrei um pequeno livrinho. E aí a importância, né, de pequenos devocionais, pequenos elementos. E eu lembro que nesse livro estava lá a história de Nossa Senhora de Guadalupe. E me chamou a atenção a frase mais conhecida, onde ela dizia para Juan Diego, né? Não te aflijas por nada, por acaso não estou eu aqui que sou tua mãe? E essa frase foi muito marcante para mim. Eu tomei Nossa Senhora naquele dia não como a mãe que eu sempre cultuei, porque a gente tem mais a relação de Nossa Senhora, às vezes nós temos a relação de Nossa Senhora como mãe, mas uma relação cultuada. E naquele dia não era apenas o culto, não desmerecendo, mas não era o culto somente, era uma relação pessoal. E ela me conduziu na vocação. Quando eu cheguei para falar com o padre, eu sempre assistia a missa com minha avó no mesmo lugar e tudo. E teve um domingo que eu não assisti aquela missa em paz. Eu disse que missa agoniada, né? Foi algo me comovia. Não sei explicar. Eu voltei agora, quando eu completei 10 anos, eu voltei no banco e sentei no lugar onde eu fui chamado. E aquela missa foi diferente. A igreja era de Nossa Senhora do Patrocínio, a padroeira da minha paróquia. E eu fui levado até o padre.
e cheguei e disse ao padre, eu não sabia a diferença, disse, padre, eu quero muito ser sacristão. Achava que era a primeira etapa, né? E o padre disse assim, não é melhor começar como um coroinha, né? Aí eu disse, pode ser. E aí o padre, a ousadia, né? A ousadia do padre. Ele era reitor do seminário, nós sempre tivemos 2 padres na minha paróquia. Era uma paróquia grande, hoje é um pouco menor. Inclusive o último pároco foi ordenado bispo agora, para Garanhuns. E ele me disse, vai ter um encontro para coroinha no próximo sábado. E me deu o endereço, tal hora, vai lá. E eu fui. O lugar era o seminário e o encontro foi meu primeiro encontro vocacional. Então ele foi muito rápido, né? Foi muito rápido. E ali realmente, eu passei um dia no seminário. Tinha um espírito muito bonito no seminário, assim, de partilha de vocação. O reitor, ele promovia o encontro o quanto mais cedo possível dos jovens, dos rapazes com a vocação. Então, não tinha uma idade. A partir de 10 anos de idade, todo mundo poderia fazer o encontro vocacional. Existia um encontro vocacional para quem ia entrar no seminário, que já tinha uma idade de entrar no seminário, e tinha outros encontros vocacionais apenas para despertar a vocação, o chamado. Então, a intenção era justamente essa. E foi no encontro desses que eu realmente me senti chamado. Passou o dia todinho, tinha convivência com os seminaristas, e aí a gente tinha a celebração da Santa Missa, e eu me senti realmente motivado. Fiz um caminho vocacional de 4 anos, passei 4 anos lá. Meu pai na vocação foi Dom Aldo. Já ia perguntar, porque Dom Aldo foi bispo lá de meu Sobral, pai. né? Na época, Dom Valfrido, que era o bispo anterior a ele foi coadjuvante, né? Coadjuntor de Dom Valfrido. Então, Dom Valfrido ainda era o bispo e ele assumiu como coadjuntor. Coadjuntor é aquele que, na renúncia ou no falecimento do bispo, imediatamente ele já o sucede. Ele está lá, não é o bispo titular, mas ele já o sucede imediatamente, já é certo. E nesse tempo, Dom Aldo era muito carinhoso com Dom Valfrido. E a missa de 5h30 da tarde, eu era o coroinha do bispo, do bispo que depois se tornou emérito, né, de Dom Valfrido. Então, todos os dias eu pegava Dom Valfrido na igreja, na casa dele, levava para a igreja e trazia de volta. E muitas vezes, quando eu voltava, chegava, Dom Aldo já estava lá esperando para poder jantar com ele. E isso foi me dando muita convivência com esses 2 bispos. Dom Valfrido, um grande bispo, um homem que eu admirava demais. Dom Aldo também, um homem que era muito doado e daquele jeitão dele. A forma que eu conheci Dom Aldo foi uma forma muito pessoal, muito próxima. Então, a mesma forma explosiva que ele tinha era a forma carinhosa de ser. Então, era um homem muito especial. Tanto que ele me ordenou, eu vim para cá, convite dele depois, ele me ordenou e pregou na minha primeira missa. Quem pregou na minha primeira missa foi Dom Aldo. Então, nessa época que eu ajudava lá, Dom Valfrido, a gente foi crescendo na vocação, foi sendo acompanhado. E, de fato, o maior evento que justifica a vocação é a Santa Missa. Foi na Santa Missa que se deu o meu chamado, né? Uma missa bem celebrada. Na época era padre Eudes, era vigário, e ele celebrava a Eucaristia com muito zelo. A gente via o zelo, não que os outros não tivessem, assim, mas ele aplicava um zelo muito grande na Eucaristia. Uma pregação que era uma pregação ao coração das pessoas, que tocava, e eu sentia muita convicção. O sentimento era de muita convicção. Na verdade, o sentimento é o seguinte: a gente via que o padre era feliz. Esse era o fato. E aí, naturalmente, de forma inconsciente, a gente disse, eu quero ser feliz também. E aí, Deus se utiliza disso e chama, né? Então, eu quero ser feliz como um padre. E complementando a vocação, o senhor usa também o sinal da comunidade Shalom. Né? Exato. Por que a comunidade Shalom entrou na sua vida? O senhor era seminarista, já ordenado? Como é que foi que o senhor descobriu com o carisma Shalom? Eu conheci o Shalom em Sobral. O seminário era próximo da comunidade de vida onde os rapazes moravam.
E quando chegava nas férias, eu ia rezar as laudes com eles lá. Então, nas férias, como era perto de casa, eu sempre ia rezar as laudes com eles. E aí começou a amizade. Só que na época, havia um preconceito muito grande entre o seminário e realidades que eram oriundas da renovação carismática. Na verdade, nessa época não se dividia tão bem em novas comunidades. Nossa, renovação, né? Então se entendia que tudo era renovação carismática e aquilo não era bom. Então eu nunca cogitei a possibilidade de viver a vocação no Shalom também. Aí eu vim para João Pessoa, aqui fiquei mais próximo da comunidade. Depois fui morar em Roma, estudei 3 anos em Roma, fui fazer comunicação. Fiz comunicação institucional em Roma. E lá realmente foi quando eu tive contato com a comunidade, né? Assim, os irmãos que moravam lá, a gente sempre se encontrava, eu ia na casa. E de fato um apoio se tornou a comunidade. Quando eu voltei, aí voltei decidido a entrar, ser membro de aliança da comunidade Shalom. E isso já vai aí há alguns anos, já uns 8 anos, que eu fiz esse caminho vocacional também no Shalom. Que é diferente, né? Como padre é muito diferente. Às vezes até é difícil de compreender. Mas quando a gente entende a comunidade como comunidade de aliança, na verdade, eu participo, digamos, tem a profissão, os irmãos que trabalham fora, exercem qualquer outra profissão e são da comunidade. Então, como padre, nesse contexto da aliança, ser padre seria como se fosse a minha profissão e eu vivo a espiritualidade dentro da comunidade, como aliança. É isso aí, padre. Se você não curtiu esse vídeo ainda, por favor, curta, se inscreva. E, padre, antes da gente encerrar... Qual vai ser a palavrinha? Tem que dizer a palavrinha. Já pedi pra Guga pensar ali. Vamos fazer o segundo católico, depois vai sair a palavra aqui. Se liga aí, fica ligado. Padre, a gente tem um quadro aqui no podcast que a gente batizou de segundo católico, né? Tá aqui o segundo. Ele vai fazer algumas perguntinhas e o senhor vai ter 1 segundo, ou seja, a primeira coisa que vier na mente, pra responder, tá certo? Vamos lá, padre. Uma música. Só um segundo, uma música. Pode ser um pouquinho mais, né, padre? Uma música. Qualquer música. Pode ser secular, pode ser uma música mariana, uma música litúrgica. Fique à vontade, uma música que marcou. Uma música em 1 segundo. Não, aí vai ter que ser Flávio José. Não tem problema. A natureza das coisas. Fique à vontade, padre. Lindo. Um livro. Eita, então tô levando mais de 1 segundo, né? Aí tudo. O segundo é só o simbolismo, padre. Pode O dar um livro pouquinho mais Irmão de tempo. Assis. Um filme. O filme A Paixão de Cristo, Mel Gibson. Um versículo. O versículo que motiva a minha vocação. Fraco com os fracos. Um título mariano. Nossa Senhora de Guadalupe. Eu imaginei. Um personagem bíblico. São José. Um santo. São Francisco de Assis. Um papa. Papa João Paulo II. Um lugar que conheceu e marcou sua vida. A Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, no México. Eu também imaginei. Um lugar que gostaria de conhecer que ainda não conhece. A Terra Santa. Só não dá pra ir agora, né? O jeito que tá lá. Você quer dizer Lisieux? Lisieux. Não, mas a gente vai organizar essa peregrinação com o padre. Já conversamos fora do ar, mas essa peregrinação vai sair. Foi isso, gente. Seguinte, a palavra que Guga falou aqui, agora vamos ver. Eu não sei nem escrever, né? Mas vai ter que pensar, bota aí. Tepeac, é isso, Guga? Tepeac. Pra provar que você ficou aqui no podcast até agora, assistiu ele todinho, você vai curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e digitar Tepeac. Beleza? Padre, eu queria que o senhor deixasse as redes sociais do senhor, para quem ainda não conhece, não segue o perfil do senhor. Pode olhar para aquela câmera ali. Pronto, no Instagram, eu tô no Padre Mário PB, minha rede social. Lá a gente compartilha conteúdo da vida pastoral, praticamente. No YouTube tem algum canal também ou não? Não tenho. Só no Instagram? Tenho, só no Instagram. Não. Mas o padre, eu vi aqui que o padre tá participando de um quadro, né, Exato, padre? Na TV Cabranque local. Fala um pouquinho sobre isso, padre, antes da gente encerrar. Sim, foi um convite. Na verdade, uma jornalista me convidou para falar sobre os Santos Juninos de um modo diferente. Eles falar de um modo diferente é complicado, né? Mas aí a gente encontrou uma forma de associar o folclore, né? Eu sempre conto o folclore e conto o fato que levou ao folclore, né? Como, por exemplo, de Santo Antônio, porque Santo Antônio é santo casamenteiro,
E aí a gente conta um pouco das tradições e conta o motivo, porque levou de uma forma diferente. Eu acho que o que chamou a atenção não é nem tanto o que eu falo. Foi porque viram eu usando aquele gibão, aquele colete lá de um amigo meu que fez em Campina Grande, um artesão, Roosevelt. E isso despertou a atenção. E aí o interessante é que, por conta da caracterização nordestina, a gente eu consegui atrair, de certa forma, a atenção das pessoas para algum tema. Então, quando falou isso, disse assim, não, porque isso chama atenção, não sei o quê. Eu digo, não, se consegue chamar atenção, é bom que chame atenção para o que é bom, né? E aí recebi esse convite e fui fazer o quadro. Uma produção muito bem feita, por sinal. O pessoal é muito competente, assim, dá um trabalho danado. Meu Deus. Quantos episódios, padre? São 4 episódios de 3 minutos, mais ou menos. A gente levava uma tarde para gravar cada um. Então, tinha que ter muito cuidado, assim. E aí eu terminei associando também a realidades próprias da Paraíba. No primeiro episódio eu citei uma capelinha bem que ninguém nem reconhece tanto. A gente passa pela BR quando vai daqui para Campina Grande. Antes de chegar na cidade de Riachão do Bacamarte, do lado esquerdo, tem uma capela muito bonitinha. A imagem de lá, que é de Nossa Senhora Santana, é muito bonita. E no episódio eu fiz um resgate dessa história lá, porque tem histórias, tradições que são muito próximas. Quando eu cheguei aqui, eu me lembro que eu cheguei na Paraíba e na véspera do dia de São José, no dia 18 de março, eu vi fogueira acesa lá em Sapé. Foi a primeira vez. Fogueira, dia de hoje. E se acende a primeira fogueira. Quando eu cheguei no Ingá, que eu era pároco no Ingá, e em Riachão do Bacamarte, aí eu encontrei fogueiras acesas no último sábado do mês de julho. Aí eu disse, tem alguma coisa estranha aí, né? Que não é comum. A gente sabe que se acendem 3 fogueiras. A de Santo Antônio, São João e São Pedro. E agora, por que essas 2? Então, fui procurar e fui tentar investigar, perguntar às pessoas por quê, o que acontecia naquela época. E aí, justamente, as fogueiras, elas também demarcam o período completo do plantio e colheita. E a última colheita, aquele roçado da esperança, quando as coisas não funcionaram muito bem, mas a gente continuou insistindo, e como esse ano as chuvas chegaram apenas lá entre maio e junho, as pessoas tinham uma última colheita no dia de Santana, que aí já é associado não às vésperas da festa de Santana, mas é sempre no último sábado do mês de julho. E eles acendiam a última fogueira. E aí eu aproveitei, como lá é muito forte essa tradição e se celebra até hoje, a festa de Santana, no último sábado e no último domingo do mês de julho, aí a gente aproveitei e contei também essas histórias. Então, sempre no episódio eu estou contando essas histórias mais locais, para que as pessoas se identifiquem e vejam também como a devoção é muito próxima da gente, não é algo muito distante, né? Legal, né? Assim, não tem como separar a religiosidade da cultura nordestina do povo de Deus, né? Não tem como. Então já fica o compromisso do padre vir aqui o dia de colete e gibão para falar sobre evangelização aqui, utilizando a nossa cultura nordestina, viu, padre? Vamos marcar depois para o senhor voltar aqui com a gente. Agora, para dentro de encerrar, queria que o senhor, se possível, olhasse para a câmera ali e deixasse sua mensagem para o povo de Deus. Esse episódio vai agora nessa semana de Corpus Christi, para motivar, convidar as pessoas a realmente, de fato, viverem essa data, mergulharem nesse mistério eucarístico da festa de Corpus Christi. Esse mistério da Eucaristia, ele nos leva a compreender que nós precisamos amá-lo mais. E amar a Deus na Eucaristia é amar sem a garantia de um retorno físico imediato. A gente ama Jesus, algumas expressões dizem nessa hóstia branca, né? E a gente olha para Jesus e reconhece no pão algo que humanamente, materialmente, não tem valor. Mas eu paro diante daquele que não tem valor material, daquela realidade que não tem valor material, e deposito toda a minha vida, o que eu tenho de maior valor. Então, que nosso Senhor possa despertar no nosso coração a verdadeira fé, para que a gente acredite, né? Dê o passo da fé, daquilo que a gente não vê, mas que crê, né? Que acredita. Pedir a nosso Senhor
que nós confiemos em depositar o nosso tudo naquela pequena hóstia branca, diante do Santíssimo Sacramento, que desperte em nosso coração o desejo de nos aproximarmos mais de Jesus, de criarmos uma rotina eucarística, que muitos de nós não temos uma rotina de adoração eucarística, mas que nosso Senhor nos ajude enquanto igreja a termos, porque a gente discute tanto como resolver o mundo, como resolver a igreja, e a gente poderia fazer tudo isso estando de joelhos diante de nosso Senhor Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia. Amém. Que coisa Amém. linda. Fica essa mensagem aí. Você, católico, na quinta-feira de Corpus Christi, quer viajar, passear? Tá, mas vá ao Santíssimo. Se dedique meia hora, 1 hora de adoração ao Senhor. Vá à Santa Missa cedinho, se for o caso. Aproveite o feriado, mas não deixe de, realmente, de fato, dedicar um momento à Sagrada Eucaristia e que, como o padre disse, seja um hábito. Não só no Corpus Christi, mas pelo menos rotineiramente, semanalmente, que esteja diante do Senhor para receber muitas graças. Não é isso, meu irmão Segundo? Com certeza. Padre, antes da gente encerrar, eu queria pedir que o senhor desse uma bênção aqui pra gente e pra quem tá assistindo esse episódio hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora de Guadalupe, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. É isso. Curta o vídeo, compartilha, digita aí TPAC. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e até o próximo episódio, se Deus quiser. Pessoal, esse foi o Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. Até semana que vem. Deus abençoe.